Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, no capítulo 67, vamos falar da má vontade no livro Pão Nosso, baseado numa fala de Paulo, que está em Efésios, capítulo 5, versículo 11. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. E aí, como é pequenininho, como da semana passada, e como a gente comentou, quase um poema, eu vou ler na íntegra o que o Emmanuel registrou para nós. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a disciplina. A indisciplina. E a indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. E ele finaliza assim: entregue às obras infrutuosas da incompreensão pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Pesado. Muito bonito o poema, né? Bonito e assim, como o da semana passada era um capítulo que falava do bem, agora aqui Emmanuel traz um que está falando da má vontade. Então, os dois capítulos é como que se eles formam pares, ou polos, né? São os polos opostos que eles trazem. É, e hoje, semana passada falou do bem, hoje fala-se do mal, né? E a todo momento a gente nós temos conexão, né, com a espiritualidade, tanto superior quanto a inferior. Então, isso me lembra muito, né? Antigamente se passava muito esses desenhos. Hoje eu não vejo tanto, porque eu acompanho as netas aí assistindo é, os desenhos e eu não percebo. Mas antigamente era muito visível, né? Um anjinho de um lado e o capetinha do outro, né? Então o cara tinha até o chifrinho lá e tudo mais. E com a gente não é diferente. Essas conexões, elas existem, são reais, né? Então a gente ouve muitas vozes. E aí o que acontece é que muitas das vezes as pessoas é, não conseguem discernir que tipo de vozes você está ouvindo, se elas são boas ou más, e aí as pessoas às vezes deixam se levar. Agora, quando as pessoas têm a má vontade, né, quando ele diz assim, ó, que leva o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas, quando a gente está nesse estágio, a gente só vai ouvir as vozes do mal, né? E nesse momento, muito dificilmente as pessoas vai ter a condição de pensar. Então, ela ouviu, ela faz, ouviu, ela faz, ouviu, ela faz, né? E, e aí, assim, né? Para quem não está nesse precipício, a gente também ouve as vozes do bem e do mal. E aí cabe a gente passar pelo crivo da razão. Por isso que dizem, né, e eu afirmo, que a gente tem o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, né? De ser ou não ser, justamente porque você está dentro desse crivo da razão, né? Então, é preciso que a gente pese o que eu quero, o que eu vou fazer, o que eu quero para mim, para o meu ser, para minha evolução. E aí, essa comunicação, eu vou definir quais delas eu vou atender, como lá no desenho da antiguidade, né? Qual dos anjinhos eu vou ver, ok? Lembrando que os dois são insistentes. O mal, às vezes, é muito mais persistente, porque vai depender da minha conexão. Com quem eu vou me conectar? E aí é preciso que a gente entenda tudo isso
para que a gente tenha boas ações, bons pensamentos, para que a gente possa compreender e entender todo esse processo, né? É, a gente precisa também entender que nós estamos tentando a evolução espiritual, né? A gente tenta todo dia galgar, nem que seja um engatinhar, né? Um primeiro passo do bebezinho para a nossa evolução. Mas essas vozes, este mal, está lá no nosso passado. Porque para que eu me torne bom e para que eu chegue à luz, eu preciso vencer o meu mal, ok? Mas ele está dentro de mim, em algum local, em alguma gavetinha que está guardado, né? Porque o Emmanuel fala muito de que o nosso cérebro é como se fosse gavetas, né? Então, em alguma gavetinha do nosso cérebro está lá aquilo que a gente foi. Então, se eu fui uma criminosa, se eu fui uma bandida, se eu fui um chefe de quadrilha, tá tudo lá guardado. E quando vem essas vozes, é como que se a gente jogasse uma claridade nessas coisas que ficaram no passado. Por isso que é muito arriscado. E por isso que a gente tem que sempre pensar muito no que a gente vai fazer. Mas ela está lá dentro de nós, né? A gente já venceu, estamos tentando vencer, mas a gente não pode abrir essas gavetas novamente, ok? É, e bem como as nossas paixões, né? Estão ali guardados. E aí, vamos lá. Se a gente abre essas gavetas, ou quando a gente está na má vontade, a gente vai despertando em nós as paixões que a gente já tem. Que talvez a gente venceu um pouco, talvez não venceu tão tanto assim, ou talvez a gente não venceu nada. E aí essas paixões podem ser a maledicência, o orgulho, a vaidade, sei lá, e tantas outras coisas ruins que o ser humano traz. E aí a gente precisa estar tomando cuidado com isto. Da mesma forma que a gente ouve vozes que está dentro da gente, né? Porque é importante dizer que essas vozes, ela está dentro de mim. Por isso que é muito importante a gente fazer evangelho diário, fazer as nossas preces diárias, a gente estar prestando atenção nas coisas que a gente faz, para que a gente não caia nas tentações, né, que tem lá no Pai Nosso. Agora, lá fora, nós temos as pessoas com quem a gente convive. E lá fora, a gente também tem as pessoas que nos chamam para as coisas boas e temos também as pessoas que chamam para as coisas ruins, ok? Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Ah, eu estou ali na rua, na calçada, tomando um sol, porque agora está muito frio, né? A minha casa não bate sol, então a gente fica ali fora. Aí chega um vizinho aí e começa a falar mal do outro. Qual vai ser o meu comportamento? Eu vou entrar na onda e também, você tem razão. Nossa, você viu como ela chegou toda vestida? Não, eu vou alimentar esta questão ou eu vou ouvir e me calar? E na oportunidade eu mudo o assunto. Né? Então, qual vai ser o meu comportamento diante dessas situações? E se eu alimento isso na pessoa, é porque eu ainda não venci essa minha questão, ok? Bom, e aí isso pode nos levar ao arrastamento, né, do infrutuoso, quer dizer, a maldade, ela não gera bons frutos. Ela não gera bons frutos. E aí cabe sempre a nós decidirmos, né, o que a gente quer. Eu vou, sim ou não, né? Cabe a gente a ter esse discernimento para que a gente possa decidir o que é melhor. Isso não significa que a gente não vai ouvir o vizinho, que a gente não vai falar, né? Aquela pessoa ali só fala mal, então a gente não quer mais, né, falar. Não, não é isto. Mas a gente pode talvez ouvi-la e mudar o assunto.
ou a gente elogia a pessoa do qual ela está falando, né? Para a gente cortar o assunto. E aí, à medida que eles percebem que você não alimenta, eles acabam mudando também e com o tempo eles passam não fazendo mais isso. Vamos. Quando optamos pelo mal, a gente cria uma névoa de sombra. E essa sombra fica ao nosso redor e ela nos limita a enxergar o que vem além. Então, a gente não enxerga outra coisa. A gente só enxerga, a gente aí alimenta a raiva, o ódio, a ganância, o orgulho, a vaidade e tantas outras coisas, né? A gente vai alimentando e a gente começa, tudo que a gente vê distorcido, né? Bom, e aí é como se a gente ficasse preso numa caverna. Nessa caverna, a gente não consegue sair disso. Aí entra a depressão, né? Entra tudo. Essa caverna, a gente poderia dizer que é a mesma caverna lá de Platão, né? O mito da caverna, ok? E a semente do bem que está dentro de você, ela fica adormecida. Ela não tem como nem gerar uma luzinha para poder sair. De tanto espesso é essa névoa. Tá? Então, ela fica em dormência. E aí, este mal leva a gente na ociosidade. E veja, aqui na minha pesquisa, eu achei uma coisa interessante, Lívia, que diz assim, que às vezes a ociosidade, ela não é só em fazer alguma coisa ou não, né? Alguma coisa material. Esta ociosidade pode ser também na sua reforma íntima, que às vezes a pessoa faz um monte de coisa, ela se enche de situações, de trabalho para correr para isso, para aquilo outro, porque na verdade às vezes ela tem alguma questão interna que ela não quer enfrentar. Então, ela põe essa situação na ociosidade. E aí ela faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra, para cansar-se fisicamente, para deitar e dormir e não pensar no assunto. Mas esquece Então, de acender a luz interna. exatamente, esta ociosidade, ela pode ser interna também. Eu achei isso muito interessante e eu acho que a gente tem que trazer aqui, né, essa questão. E aí, quando as pessoas trazem, gera a discórdia, ela gera o tumulto, ela gera onde ela está, ela vai levando essa situação, ela vai guerreando porque ela está guerreando. Ela não consegue guerrear com ela mesma, então ela guerreia com as pessoas que estão ao seu redor. É porque, na verdade, ela está ociosa por dentro. Tem alguma coisa que ela não quer enxergar e não quer enfrentar. E aí, então, cria-se este inferno. Então, Emmanuel diz deste inferno, e este inferno, ele não é um local, mas ele é uma situação que a gente gera conosco mesmo e que este inferno ele só é eliminado quando a gente enfrentar esta ociosidade que está interna e a gente começar a vir uma luz para que a gente comece a criar um paraíso, enfrentando o inferno interior. É isso, Lívia. O que você completa? Eu queria Falei retomar o que demais. você falou do livre-arbítrio, da importância dele, porque você falou de criar uma sombra, né? E eu ainda diria de forma mais sólida que com o livre-arbítrio a gente constrói um muro, seja para a sintonia espiritual superior ou seja para a sintonia espiritual inferior. Então, e isso tanto para a sintonia espiritual que eu falo, é tanto para essas nossas vozes internas, né, para essas nossas tendências, que a gente já vivenciou muitas experiências, e a gente pode tanto tender para o que a gente tem de mais baixo, de mais instintivo, né, de quando a gente era animal, como a gente fala assim, tem gente que parece animal, e tanto podemos pender para o lado do sentimento, para o lado do que nós temos de mais sublime. E aí, claro, a depender de qual tendência a gente atiça,
A gente vai sintonizar com as multidões ao nosso redor. Sejam as multidões que nos impulsionam para a boa vontade, sejam as multidões que nos impulsionam para a má vontade. E no capítulo passado, da boa vontade, eu senti muita vontade, né, que despertou em mim do capítulo anterior, nas palavras do Emmanuel, de falar sobre o quão comum é a gente deixar de lado a boa vontade no trabalho, né? De não praticar algo que poderia tanto até nos beneficiar, né, do ponto de vista material, e ainda assim a gente não faz, né? Podia nos beneficiar do ponto de vista material na profissão e, claro, como seres humanos. E no quesito de má vontade, me despertou muito, acho que porque a carapuça serve muito bem, né? O quanto é difícil nós deixarmos a má vontade, né? O oposto de aplicar a boa vontade dentro do nosso lar, principalmente dos filhos em relação aos pais. Principalmente. Entre companheiros também é algo muito comum, às vezes pende mais de um lado que do outro, né? Às vezes tem um que cede mais, que é É, mais é, entregue, né, de coração aberto para fazer as coisas com boa vontade, tem o outro que é o lado da má vontade. Às vezes os dois lados são complicados. Mas particularmente dos filhos em relação aos pais, né? É tão comum que a gente aplique a boa vontade fora de casa com quem nos é desconhecido ou com quem não nos é tão íntimo, do que aplicar a boa vontade dentro do lar, quando nos pedem alguma coisa, ou quando é necessário explicar alguma coisa, né? Os jovens aí, nós que temos tanta facilidade com tecnologia, e aí vem os nossos pais, né, de gerações anteriores e com tantas dificuldades, e aí às vezes a gente explica uma vez, explica duas, e perde a paciência. Isso quando explicamos, né? Quando a má vontade não impera, e a gente não quer nem saber, a gente não abre o coração para isso. E é legal essa palavra do Emmanuel aqui, porque assim, ele está falando que a má vontade é o começo de um despenhadeiro. Então, é um convite para a gente tentar mudar isso, para nem começar a rolar ladeira abaixo, né? E é uma forma, assim, para filhos, né? É uma oportunidade diária de praticar isso, de praticar a boa vontade e lutar contra a má vontade de dar-se um pouco, de dar-se, de exercer a paciência, de exercer tudo que a gente tem, que é o extremo oposto, né? É difícil falar de má vontade sem falar de boa vontade, né? é verdade. É uma oportunidade diária de nós, ao invés de rolarmos ladeira abaixo, startarmos, né, começarmos tudo de bom que a boa vontade pode nos trazer, com ações tão simples e que estão aí o tempo todo à nossa disposição. E é o famoso santo de casa não faz milagre, né? Então que a gente traga para dentro da nossa casa um pouquinho da boa vontade que a gente tem com pessoas que não estão do nosso convívio diário dentro da nossa casa, que aí a gente tem toda a máscara de boa vontade, a gente se dedica tanto, isso toma um tempão, e a gente está felizão em ajudar aquela pessoa, e dentro de casa é contrassenso, né? Mãe, eu já te ensinei isso. Mãe, eu já te falei. Exatamente, é isso que me despertou esse capítulo. É isso aí. É isso, gente. Vale muito a pena dar uma lida. Muito. Vamos lá então para o nosso encerramento. Vamos respirando bem fundo, aproveitando esse clima de tranquilidade e de reflexão que as palavras do Emmanuel nos causam, aproveitando para usarmos o nosso livre-arbítrio para sintonizarmos com a espiritualidade superior, que sempre nos acompanham, só ficam esperando o convite para que possam agir mais ativamente nas nossas vidas, que possamos sintonizarmos com os mentores do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, que organizam esses trabalhos, e com certeza, em qualquer momento que estejamos escutando esse estudo, estaremos sintonizados com essa equipe, que possamos mentalizar primeiro todo o nosso organismo físico, todo iluminado, tratando as pequenas mazelas dos nossos organismos e principalmente tratando as nossas mazelas psíquicas, que são as causadoras dos nossos reais males. Que possamos estender essa energia de amor, de tranquilidade, de paz para todo o nosso ambiente familiar, envolvendo os corações queridos onde quer que estejam, envolvendo os familiares diversos que se encontram em cidades, estados, países diferentes, que possamos tocar seus corações, desejando-lhes o melhor que temos, principalmente aos familiares difíceis ao nosso convívio. Possamos mentalizar essa mesma energia de amor para os nossos vizinhos, especialmente os que são mais complicados,
expandindo para todo o nosso bairro, envolvendo todas as famílias que se encontram em desarmonia, para que a nossa prece semanal possa levar esse carinho até esses lares, expandindo essa mesma vibração, cobrindo todo o nosso querido Brasil, focando em especial na cidade de Brasília para representar todos os gestores federais, estaduais, municipais, os três poderes, para que todos os âmbitos de governantes possam receber esse amor em seus corações em forma de despertamento, a fim de que tomem as melhores decisões para o futuro da nossa querida pátria do Evangelho, em benefício de toda a população, em especial os mais sofredores. Que possamos expandir essa energia também aos governantes dos outros países do nosso querido planeta Terra, envolvendo em especial as áreas de guerra, de conflitos internos, as áreas com fome extrema, com dificuldades inimagináveis. Que onde houver um coração em sofrimento, um coração amargurado, que essas nossas energias possam levar esperança. Onde houver um leito de dor e sofrimento, que o nosso amor em forma de prece possa levar alívio, possa levar tranquilidade para enfrentar esse momento difícil. Que possamos vibrar também pelos que já não estão com o corpo de carne, principalmente aqueles que persistem no mal, na ignorância, que possam ter também, com a ajuda das nossas vibrações, os seus corações despertados para tomarem um novo rumo. Deixamos as nossas vibrações finais para que a espiritualidade amiga utilize onde for mais conveniente e que possamos fazer o esforço para manter em nossos corações, em nossos lares, esta paz que agora aqui desfrutamos, aplicando sempre a boa vontade. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Um Até a abraço a próxima. todos, até a próxima.